Bom dia, bom dia, bom dia! Olha o nosso P15 aqui de novo. P15, primeiros 15 minutos com ele. Às vezes é na parte da manhã que você está assistindo, é à tarde ou à noite. E às vezes é só esses primeiros 15 minutos, né? Por isso, todos os dias temos gravado, tem uma mensagem para que você tenha esses 15 minutos junto, na companhia de Deus. Porque não é só a minha voz, não é só a da pastora Adriana que está aqui. Mas eu acredito que quando estamos aqui reunidos, falando da palavra de Deus, Ele está conosco também. Ele fala conosco. E hoje, Sexta-feira Santa, Good Friday ou Great Friday, lembramos da crucificação de Jesus, que não foi só um evento histórico, e sim é uma crucificação que fala conosco até hoje. Te convido a você ir para o Evangelho. Hoje eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo a partir do 33 até o 48, exatamente a passagem da crucificação. Você tem uma Bíblia em casa? Baixa um aplicativo e leia o texto bíblico da crucificação. Detalhe dele. É algo que a gente tem que entender. O cenário. Eu vou tentar te levar para o cenário hoje. Vamos embora? Começa dizendo assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo o tamanho dor, Jesus não reclamou um minuto, viu? Nada. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Como assim? Jesus foi crucificado. A crucificação durou em média 6 horas. Segundo os estudiosos, aí começou às 9 da manhã. Tá? Mas a dor de Jesus não começou aí. Começou bem antes. Ele foi traído, foi rejeitado, sofreu extrema violência, julgamento, sabe? A Pilatos lavou a mão, aquilo todo, chamaram ele de mentiroso, desejaram a morte dele. Então, o sofrimento, podemos dizer, físico, emocional, o peso espiritual, já vinha, de antes do momento, esse momento da crucificação. E ele não foi crucificado sozinho, com 2 homens criminosos do lado dele. Detalhe, eles tinham crime. Jesus era inocente, sem pecado e sem culpa alguma. Ele não tinha, 0. É o único que habitou na terra sem pecado algum. Adriana, mas o fulano foi bom, profeta não sei o quê. Sim, existiram pessoas boas que habitaram na terra, viu? Pessoas de excelência, que fizeram muito pela humanidade, assim por diante. Mas sem pecado, puro, somente Jesus, o Filho de Deus. Ok? Único, puríssimo, não teve outro. E começa o cenário da crucificação. Jesus olha tudo aquilo. Gente, Lucas, eu achei interessante que Lucas chama o cenário da crucificação de espetáculo no final do 48. Falei, como assim? Se você ler, lá no meio as pessoas estavam lá vendo, várias pessoas de vários níveis. Povo, soldados, príncipes, religiosos da época, todo mundo lá ao pé da cruz, assistindo um espetáculo de horror e de dor, né? Um espetáculo de dor. Calados, poucos, alguns como Maria, João, estavam lá, estavam chorando, tristes pelo que estava acontecendo. Mas a maioria rindo, tirando sarro, zombando. Hoje, tivesse internet, estava fazendo selfie, filmando para enganjar, para ter like. Hoje, a gente olha umas coisas na internet e fala, gente ganhando dinheiro, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar like, seguidor.
com a miséria, com a dor de alguém. Isso é mais antigo que você imagina. Eles faziam isso com Jesus. A dor do outro ser espetáculo. A cruz, ela não é só uma demonstração de amor de Deus por nós, mas uma demonstração da miséria do coração de um homem sem Deus, que consegue fazer da dor de alguém um espetáculo. Isso é antigo, viu, gente? E Jesus, ele passa por todos os níveis de dor física, emocional. Gente, morte de cruz era uma morte para ser lenta mesmo. Não é rápido. Crucificou, morreu. Não. Porque ela não era só para matar a pessoa. Ela era para humilhar e expor a pessoa. Ela ficar de exemplo para que os demais não fizessem igual. Então, foi isso. Foram quase 6 horas aí de horror, de muita dor e de muita vergonha. Porque eles cuspiram, tiraram muito sarro, riram. E aqui que fala sobre julgaram sorte, a única coisa, acho que de valor financeira que estava com Jesus era a capa dele. Por que eu digo que tinha valor financeiro? Porque se não tivesse valor financeiro, eles não tiravam sorte para com quem ficava a capa de Jesus. Entende? Capa de Jesus foi sorteada ali porque tinha valor financeiro. Então, até isso, tomaram e fizeram jogo. Fizeram jogo nos pés de Jesus. Nos pés do sofrimento. Você pensa, um homem agonizando, ele ficou sem ar. Terrível. Então, aí você pensa, nossa, por que Deus deixou? Por que Deus deixou fazer isso com Jesus? Né? Oh, meu Deus! Jesus não foi pego de surpresa. Jesus se entregou. No Evangelho de João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entregue, ele se entregou. Ele sabia, quando ele veio dos céus, que ele estava lá com Deus Pai, de boa. Ele abdicou disso para estar aqui, vivendo 100% homem e 100% Deus. Ele era assim, 100% homem. Ele caminhou, ele teve dor, ele teve calo, ele sangrou. 100% homem, mas também viveu 100% Deus. Fazia os milagres, ali ele estava sendo 100% Deus. Quando ele era perdoador, ele perdoa, seus pecados estão perdoados, 100% Deus. Mas na cruz, o homem estava ali. Ele não aliviou para ele mesmo. E uma das tirações de sarro era essa. Você lê o texto, ele zombava e dizia assim, tu não é o rei dos judeus? Sai daí, desce da cruz, tu não é o maravilhoso? Tu não é o poderoso que faz, acontece, que transforma, que faz o morto ressuscitar? Como é que tu é desse e não sai da cruz? Então, Jesus, ele era 100% homem naquele momento, mas 100% Deus também, porque perdoava mesmo em meio a tanta dor, ele conseguia perdoar. Mas o nível de escárnio, o nível de humilhação que ele sofreu foi um nível hard. Porque, gente, você imagina você estar em dor e ainda alguém tirar sarro de você de forma pública? Jesus teve sede e ao invés de darem água, deram vinagre para ele. Foi uma morte, uma entrega completa. Mas por que tudo isso? Por que Jesus fez isso? Por mim? Como assim? Gente, nós não tínhamos acesso pleno a Deus. Nossos pecados não permitiam ter acesso direto a Deus. Deus é santo. Nós não conseguíamos chegar de cara limpa, dizer, Deus, vamos conversar. Não, porque o pecado nos pegou. Assim que nasce, já nascemos no pecado. Já nascemos nele, né?
Então não tem como. E Jesus se fez por nós. Ele expiou o nosso pecado. Jesus é o único suficiente Salvador, intercessor, também é Salvador. Intercessor, é Ele que leva as nossas orações a Deus. Sabe hoje, quando tu pode, você entra no carro, tá dirigindo, falou, Deus, vamos conversar. E começa a conversar com Deus, ou você dobra o seu joelho, você fala em casa. Sabe por que você consegue? Por causa de Jesus. Ele deu acesso ao Pai. É como um filtro. Por isso que a palavra diz, que ele diz, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, fica em letras garrafais, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro acesso a Deus senão através de Jesus. E como eu consigo esse acesso? É só chamar ele Jesus. No desespero ele lhe ouve. Mas esse acesso que você tem passa por arrepender-se, tá? Arrepender, reconhecer. Jesus, eu sou ruimzinho mesmo, viu? Nossa, eu reclamo, eu me alegro na vingança, sabe? Sou uma pessoa de vez em quando, né? Preguiçosa. Eu minto, engano. Ah, não, Adriana, não sou tão ruim. Não, não é tão ruim, mas é ruim. Não é tão, mas é. Entendeu? Então, reconhecer quem você é e arrepender. Reconhecimento é o primeiro passo. Arrependimento é o segundo. Arrependimento genuíno. Não adianta só se arrepender da boca para fora. Tem que se arrepender. A forma de arrepender é o quê? Não fazer mais. Então, vamos embora. Arrependimento genuíno. Depois, reconhecê-lo como Cristo, como Filho de Deus, reconhecê-lo como único acesso, reconhecê-lo como príncipe, como reino, como soberano. Então, popularmente, quando fala aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não fez isso ainda, faça agora. Ah, Adriana, não tenho que ir lá na igreja, lá na frente, e lá o pastor chamar. Dá tempo? Às vezes dá. Mas eu te convido a fazer isso hoje, se você não fez. Agora, aonde você estiver, fale com os seus lábios. Reconheça a sua miséria humana. Reconheça-o como o único Salvador da sua vida. O único que leva, que intercede você perante a Deus. E viva a liberdade em Deus. E viva a graça de Deus. Graça é favor imerecido, nós não merecíamos. Não merecíamos. Ninguém ganha salvação pagando preço. Ninguém ganha salvação tendo que pagar penitência. Ninguém ganha salvação botando milhões numa conta. Salvação não é por mérito. Nós não merecíamos. É pela graça. E ela só é alcançada através de Jesus. A cruz não é um evento histórico apenas. É também. Mas a cruz, ela exige uma resposta. Você só olha para ela, como aquele povo só ficou olhando, alguns tirando sarro, rindo de quem era ele? Ou você aceita esse Cristo que foi crucificado? Qual a resposta que você dá hoje para essa cena da cruz? O que você faz com esse Cristo crucificado na sua vida? Hoje, agora. Essa pergunta eu termino essa sexta-feira santa com você.
Ele fez tudo isso por amor. Se entregou. Não usurpou de ser igual a Deus. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele nos serviu. Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Eu te agradeço por essa sexta-feira que nos faz lembrar da crucificação, do maior exemplo de amor de Deus por nós. Que o sangue de Jesus, ele passe por nós e nos limpa, nos purifica, Senhor. Eu sei que cada dia nos aproximamos de Jesus, melhor nós ficamos. Mas é só através de Jesus, mas é só com o teu sangue em nós é que nós vamos melhorando. Nos ajuda, Senhor, a olhar a cruz a partir de hoje, não só como um momento histórico, mas como um momento de amor explícito de Deus pela humanidade. Em nome de Jesus. Quero caminhar contigo, Jesus. Quero me parecer mais contigo, Senhor. Quero, Senhor, viver contigo em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Esse foi mais um P15. Se inscreve no canal, aciona o sininho e manda para um amigo hoje que precisa ter uma resposta para a crucificação hoje. Deus abençoe e até mais.